Vamos lá, então. Desde o mês passado, a gente está meditando nessa série de mensagens, Igreja, uma comunidade de discípulos. Temos aprendido muito ao longo desses quase 2 meses. Na próxima semana, a gente vai encerrar essa série. E hoje eu queria, antes, ter uma conversa com vocês, para que a gente vá para depois a gente ir para o texto bíblico. Uma espécie de justificativa, de razão pela qual a gente está trabalhando essa série. A gente escolheu isso como tema do aniversário da base, completou 6 anos. E também a gente estendeu isso ao longo do mês de julho. Através de reflexão, de conversas, de atendimento, de enxergar a realidade da igreja, a gente percebeu que era necessário que a gente falasse sobre isso. Que a gente entendesse algumas razões pelas quais nós nos reunimos, pelas quais nós nos dedicamos no ministério, contribuímos, somamos, enfim. Então essa série veio para a gente ser provocado a respeito de todas essas coisas. Eu separei aqui para a gente, então, alguns motivos pelos quais a gente tem que pensar sobre essa comunidade de discípulos, a igreja sendo esse lugar. Primeiro, para compreendermos por que nós estamos aqui. Isso é necessário. Uma das razões pelas quais nós decidimos trabalhar isso é enxergando não só a igreja evangélica brasileira, mas enxergando também, em especial, a nossa comunidade, as nossas deficiências, os problemas que a gente precisa superar como igreja, as limitações que a gente ainda enfrenta e os passos que a gente precisa dar. Talvez mais do que nunca, essa série foi pensada para a gente tratar coisas especificamente da nossa comunidade. Às vezes a gente faz essa leitura geral da igreja, no Brasil, no mundo, e aí a gente faz, às vezes, umas aplicações um pouco genéricas, mas que, claro, sempre vai encontrar morada nos nossos corações. Mas essa série em específico, a gente olhou para a gente mesmo, a gente colocou um espelho diante de nós e fomos observar, analisar como nós temos sido como igreja, como discípulos de Cristo. E se nós temos compreendido, então, essa razão de estarmos aqui. Entendemos que a igreja não é uma associação de membros. Hoje a gente vai ter a apresentação de novos membros, a gente tem um processo de recebimento desses novos membros, que é muito importante que a gente faça isso. Depois, na hora da apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente precisa entender que membresia em si, participar dessa instituição, não faz de nós discípulos de Cristo. Existem muitas pessoas inseridas num rol de membros de uma igreja, mas que não são discípulos de Cristo. Pessoas que são frequentes nos cultos, participam, mas infelizmente não formam essa comunidade de discípulos. Nós somos uma instituição, uma organização, nós precisamos disso, burocraticamente falando, de ter um documento, de ter um CNPJ, mas mais importante do que isso é nós entendermos o propósito de nos reunirmos aqui e de sermos membros/discípulos de Cristo. E não membros dessa comunidade apenas, dessa instituição, e tampouco como enxergar a igreja como uma associação, como algumas pessoas fazem parte de um clube ou de um outro grupo de pessoas. Entendermos que a igreja é essa comunidade de discípulos. Nós nunca podemos tirar a mente e o coração dessa verdade. Nós nunca podemos nos reunir aqui sem refletir sobre essa realidade. A cada semana, a cada domingo que você acorda, se arruma, toma seu café, vem para cá, os que não tomam café, que faz jejum intermitente, tudo bem, porque a pessoa gosta, mas eu não tomo café. E se não tomou também perdeu, que aqui tinha um cafezinho, pão de queijo, tem um monte de coisa aqui agora, essa igreja está muito chique, tem até comida. Pode chegar mais cedo. Mas entender que essa disposição para nós virmos aqui, ela precisa ter uma motivação certa. Nós precisamos entender que essa é a razão de nós nos unirmos aqui. E agimos, muitas vezes, mais como clientes do que como discípulos. Uma das razões de trabalharmos esse tema ao longo desses meses é olhar para a igreja e ver que existe um comportamento consumista, muitas vezes, e pouco de discípulo. Muitas vezes nós nos dirigimos, nos deslocamos para cá e temos uma atitude, uma ação, um comportamento e até um pensamento de cliente, de alguém que precisa ser satisfeito, de alguém que vem para cá com uma expectativa e aquela expectativa pessoal, de satisfação pessoal, precisa ser preenchida. Então, quando eu tenho essa mentalidade, logo também eu sou um analista. Eu sou aquele que termina o culto e diz, hoje a igreja estava muito fria. Uma dica, porque eu estou achando gelado para Dedéu. Está muito fria. As cadeiras não são confortáveis.
O lugar ainda não está não sei o quê. Eu não gostei da cor das paredes. O irmão fez uma nota errada no louvor e faz aquele levantamento. O pastor não estava com unção hoje. E esse tipo de coisa. A gente vai fazendo análise, vai para casa depois refletindo sobre isso. Não sobre o que a gente ouviu. Igual a gente assiste um filme, faz depois os nossos comentários, assiste o jogo de futebol. Geralmente os que comentam mais são os mais perna de pau. Então os piores no futebol, na pelada, são os que mais criticam, comentam e entendem tudo de futebol. Então isso acontece também na igreja. A pessoa vem com essa mentalidade de consumidor e quando vai para um restaurante, quer ser satisfeito naquilo, ser atendido daquele jeito, vai para a igreja e vê o que pode me agradar. E o que não me agradou, eu critico, ou eu faço melhor, me levanto, vou embora e procuro uma outra comunidade que vai satisfazer meus anseios pessoais. Mas não só isso, nós precisamos desenvolver uma mentalidade bíblica sobre o que nós fazemos aqui. Uma das razões de nós trabalharmos esse tema ao longo desses 2 meses é esse: pensarmos biblicamente sobre a razão de nos reunirmos aqui. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é o que eu acho que vocês devem fazer ou que vocês concluem que vocês devem fazer. É nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia, para as Escrituras e entendermos o motivo. Ter essa mente bíblica para sabermos a razão de nos reunirmos aqui. E essa mentalidade, meus irmãos, essa compreensão, ela só é possível quando nós atingimos uma maturidade espiritual. Sem maturidade espiritual, a gente vai voltar para todas essas questões e nos comportarmos dessa mesma maneira. Sem esse desenvolvimento espiritual, a gente vai continuar tendo uma mente de cliente, de consumidor, de membro de instituição. Mas esquecendo que nós somos chamados para sermos discípulos, membros uns dos outros, servos do Deus Altíssimo e servos uns dos outros. Somente uma maturidade espiritual vai fazer com que essa compreensão seja possível. Não sou eu com os meus argumentos que vou convencer vocês. É desenvolvendo, é crescendo espiritualmente que a gente vai poder fazer isso. E a gente vai poder responder algumas questões que a gente pode ter. Qual o propósito da igreja? O que me motiva a estar aqui? Por que eu ainda preciso me unir à comunidade de discípulos? Por que é necessário estar presente nos cultos? Essas questões são algumas perguntas que a gente levanta e que a gente, às vezes, não faz literalmente essas perguntas, mas o nosso comportamento reflete que essas dúvidas, às vezes, estão no nosso coração. A maneira como a gente se porta, então, diante dessa realidade de comunidade de discípulos, vai mostrar que nós temos essas questões. De fato, o que é a igreja? O que me faz vir aqui todos os domingos? Os que vêm todos os domingos. Por que ainda preciso me unir a essas pessoas? Eu nem gosto muito delas. Por que é necessário estar presente nos cultos? Essas são perguntas, meus irmãos, que nós vamos responder hoje. E qual a razão pela qual eu estou aqui? Por isso, meus irmãos, se nós estamos falando de maturidade, e somente uma mente madura, uma pessoa com a maturidade espiritual, vai poder compreender essas questões, então nós precisamos ir para a palavra para descobrir como nós podemos amadurecer espiritualmente. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre maturidade e o crescimento da comunidade. Abra sua Bíblia aí, então, em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 7 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Pensarmos sobre tudo isso, meus irmãos, nos faz parecermos muito mais do que os que consomem conteúdo do que discípulos do Mestre. Nos sentamos nessas cadeiras como nos sentamos para ver qualquer outra coisa e nos esquecemos que quando a palavra é aberta e exposta, o próprio Deus está falando conosco, se nós cremos que essa é a palavra de Deus. Efésios 4, capítulo 7 até o 16, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Mas você pode acompanhar aí no seu celular, tablet ou na sua Bíblia física, a versão que você tiver. Diz assim a palavra do Senhor: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida
repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas. Sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia de esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a Tua palavra, inerrante, infalível, inspirada, suficiente, autoritativa, meu Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos traga o entendimento, fale aos nossos corações e que a nossa atenção, a nossa devoção nesse momento estejam completamente voltados para o Senhor, Pai, para que aprendamos e cresçamos nessa maturidade que o Senhor quer que a Tua igreja desenvolva, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Essa mentalidade, meus irmãos, só é possível quando atingimos uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual só é possível por meio do cumprimento do nosso papel em servir a igreja. Só servimos se amadurecemos. E só amadurecemos se nós servirmos. No texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo vai nos ensinar exatamente isso. Aquelas perguntas que nós vimos ainda há pouco vão ser respondidas à luz da palavra de Deus. Por isso vamos aprender então sobre maturidade e crescimento. Nós lemos todos esses versículos do 7 ao 16, mas nós vamos focar em alguns versículos específicos, mas foi necessário para que a gente entendesse um pouco esse contexto daquilo que a gente vai tratar hoje. Versículo 7, então, Paulo está dizendo: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então ele fala aí que a cada um foi concedida a graça. Essa graça que Paulo está apresentando aí aos Efésios não é a graça salvadora. Ele está escrevendo para a igreja, entende-se uma vez que aquelas pessoas ali já estão salvas, já receberam essa graça salvadora, mas ele está falando agora da graça dos dons, dessa graça derramada sobre a igreja, sobre esse povo. Não mais aquela graça de salvação, mas da graça como um dom de Deus. E essa graça foi derramada conforme a medida repartida por Cristo. O que Paulo está dizendo é que essa graça, esses dons que Deus então derrama, que Jesus derrama sobre o seu povo, foi repartido, foi entregue por Ele mesmo. Não foram homens, não foram instituições que estabeleceram o que cada um ia ter como dom, mas o próprio Cristo, então, que reparte essa graça, que faz a sua medida, repartindo, entregando esses dons. O versículo 8 continua dizendo: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esse salmo aqui citado por Paulo é uma referência de uma vitória de uma guerra. Então, quando um rei ele vencia uma batalha, existia depois uma espécie de parada, de desfile, de triunfo daquela guerra.
E esse rei, então, voltava para o seu povo, trazendo os prisioneiros juntos, expostos à vergonha pública, e trazendo também os despojos daquela guerra, o lucro daquela guerra, e ia distribuindo. Paulo está com essa figura, por meio da morte e da vitória de Jesus na cruz. Ele agora volta triunfante, trazendo os espólios dessa guerra, trazendo benefícios, trazendo presentes para o seu povo, quando ele vence, distribuindo esses dons aos homens. O versículo 9 ele diz que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse é o cenário, então, de vitória de Cristo sobre a cruz. Algo que Paulo vai tratando ao longo da carta aos Efésios. Ele inicia essa carta falando para aqueles irmãos, lembrando aquele povo do que eles eram e daquilo que Jesus os fez agora. Das trevas que eles estavam, na escuridão, e agora foram transportados para esse reino de luz e do amor do Filho de Deus. E esse Filho que uma vez morreu e venceu essa vitória, que conquistou essa vitória, agora também presenteia o seu povo. A carta aos Efésios vai tratar dessa unidade agora da igreja, o seu papel na comunidade, na família, na sociedade, no mundo. Primeiro, conscientizando os Efésios sobre quem eles são em Cristo, o que Cristo fez por eles e como eles devem proceder no dia a dia. E que agora não existe mais divisões, eles não precisam mais olhar para essas coisas, mas por meio da cruz de Cristo, agora eles estão unidos e precisam cumprir o seu propósito como igreja na terra até a volta de Jesus. Então, ele fala desse cenário aqui no capítulo 4, nesse trecho, lembrando então dessa vitória. Essa primeira parte vai nos contextualizar sobre essa situação, que além da salvação, de nos dar uma nova posição espiritual, antes estávamos mortos, mas agora em Cristo somos nova criatura, morremos junto com Ele, ressuscitamos agora com Ele, somos uma nova criatura. Então temos essa nova posição espiritual, essa nova condição espiritual, mas não foi somente isso que Cristo nos deu. Ele nos deu também presentes, Ele nos deu dons. E só podemos ser essa comunidade que Jesus quer que nós sejamos por causa da capacitação que Ele nos dá, através do exercício do dom de cada um dos membros. Só assim nós vamos realizar esse propósito. O versículo 7 nos mostra essa realidade que é muito importante, que o dom é algo concedido do próprio Deus. Ele mesmo é quem presenteia, Ele mesmo é quem dá. Ninguém acha, ninguém compra, ninguém conquista. Deus mesmo é quem presenteia, quem concede essa graça. Então, olhando para a igreja, Paulo afirma aqui que Jesus presenteou todos gratuitamente. E veja que ele fala aqui, a cada um. Ao mesmo tempo que nessa carta Paulo vai tratar da unidade, que nós somos um como corpo agora de Cristo, ele também está nos dizendo que Deus nos enxerga na nossa individualidade. Porque unidade não é uniformidade. O fato de agora seguirmos a Jesus, fazermos parte desse corpo, não quer dizer que todo mundo agora é um robozinho, todo mundo é igualzinho, tipo um produto fabricado em grande escala. Paulo está dizendo que Deus dá para cada um. Não existe um membro desse corpo desassistido, desprestigiado, vamos dizer assim, por Deus, em relação a receber essa graça, esses dons. Então ele está nos dizendo isso, que Deus deu gratuitamente, que a igreja é esse coletivo, mas ela é formada de indivíduos. E assim Paulo está tratando os Efésios, enxergando que cada um para Deus também é cada um individualmente. E Deus concede esses dons individualmente. Está claro isso no texto para nós. Agora o que nós vamos ver é que esses presentes que Deus deu para a igreja, que presentes são esses?
É claro que eu não vou falar de todos os dons, não vou falar da lista lá de Romanos 12, 1 Coríntios 12, depois você pode dar uma olhada lá e ver todos os dons. Eu acredito também que aquela lista não cessa todos os dons, porque eu creio que toda a capacitação da igreja, tudo aquilo que a gente consegue fazer como igreja, discípulo de Cristo, é dom, é capacitação do próprio Deus, não é da nossa própria força. Então acho que a lista ali ela não limita, dizendo que só aqueles são os dons, mas ali é um norte importante para a gente. Depois você pode fazer essa leitura aí desses capítulos. Eu não tenho tempo para explicar todos os dons, mas nós vamos ficar aqui com esse texto. Os dons que são apresentados nesse texto para nós. E essa parte é que eu vou gastar um pouco mais de tempo na nossa reflexão. Depois de entendermos então que Deus, por meio de Cristo Jesus, repartiu para a igreja dons, para cada indivíduo, para cada membro dessa igreja, para cada um desses que formam o povo de Deus, ele vai agora tratar de alguns desses presentes específicos. Versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que nós temos aqui é uma das listas mais conhecidas dos dons, ou de pessoas dons, como alguns teólogos tratam, né? São dons revelados expressamente numa função de alguém que o próprio Cristo designou, que o próprio Cristo escolheu e colocou ali para ser exercido. Então aqui eu quero fazer alguma distinção importante. Se a gente apelar para o tio Calvino, ele vai tratar apóstolo, profetas e evangelistas como dons exclusivos do tempo bíblico. E pastores e mestres, vou já explicar sobre isso, ficou então um dom para ser exercido no período pós-bíblico. A doutrina reformada ela nos ampara diante disso. Então essas pessoas dons, nós cremos nisso, que apóstolos, profetas e evangelistas também estavam nesse período bíblico. Então os apóstolos foram os apóstolos que Cristo escolheu, instituiu como apóstolos, eles não existem mais nos dias de hoje. Os profetas também referindo-se ao Antigo Testamento, aqueles que falavam com a autoridade também de Deus, dizendo assim diz o Senhor. E os evangelistas, aqueles que foram responsáveis por registrar. Pastores e mestres, então, vão dar continuidade no sentido de ensinar agora essas verdades que uma vez foram reveladas já para os apóstolos, profetas e evangelistas. Algumas divergências aí nesse ponto, mas nós vamos ficar com aquilo que é mais importante. Primeiro, definindo algumas coisas, que o apóstolo, nós precisamos entender que o apóstolo é aquele que tem uma função de ir em nome de alguém. A palavra, então, tem esse sentido de um mensageiro enviado em nome de alguém, com a autoridade daquele que enviou. Então, o sentido de apóstolo é esse, da palavra. Eles levavam adiante a missão daquele que designou, daquele que ordenou e deu autoridade para ele. E havia, então, 3 qualificações para o apostolado: conhecer pessoalmente Jesus Cristo, testemunhar da ressurreição de Cristo, viu Cristo ressurreto, é uma testemunha ocular disso, e também que fez alguns dos milagres. Esse apostolado ele é autenticado por esses milagres especiais, que são exclusivos desses que Jesus escolheu. A pergunta que eu faço para vocês prática é, nos dias de hoje, alguém viu Jesus? Alguém tem mais de 2000 anos aí, que viu Jesus pessoalmente? Algum desses apóstolos viu Cristo ressurreto? Se ele disse que ele viu Jesus, ele já está mentindo, já está descredenciado. Se ele viu ressurreto, ele está descredenciado, ele é um mentiroso 2 vezes. E terceiro, quais são os milagres que eles têm feito autenticando essa apostolicidade deles? Meus irmãos, nesse sentido, não existem mais apóstolos. Como Augusto Nicodemos diz, apóstolo bom, apóstolo morto. Uma vez eu falei isso na igreja lá do Recanto, aí eu fui chamado a atenção no final do culto. Olha, pastor, o culto está sendo transmitido. Tem muita gente, você não sabe quem está assistindo esse culto. Então não diga mais isso, porque vão achar que você quer matar os apóstolos. Eu disse, não, nem expressei o desejo no meu coração. O que eu quero dizer é que já morreram, né? Apóstolo bom, apóstolo não, vão sair matando os apóstolos que tem hoje em dia aí. E meus irmãos, combinem aqui uma coisa comigo. Qual dos apóstolos, dos intitulados apóstolos do século XXI, tem uma característica de um dos apóstolos de Cristo? De humildade, de simplicidade, de abrir mão de uma vida
sua para viver em função do evangelho do reino. Eu não conheço um apóstolo hoje que é pobre. Vocês conhecem? Um apóstolo classe média, não tem. É só apóstolo rico. Não tem nada a ver com os apóstolos da Bíblia. Se você quer frequentar, está namorando ou fica assistindo na internet, um apóstolo te sai desse negócio. Ou te converte, é uma opção também. Porque isso é um engano, é uma mentira, uma distorção. Agora, claro, o dom apostólico ainda permanece. Aqueles que Deus chama com uma missão específica, direciona, mas não precisam ser mais chamados de apóstolos, porque esses apóstolos não existem mais. Mas o dom apostólico continua na igreja. Pessoas que são enviadas, que são fundadores de igreja, às vezes se estabelece ali enquanto aquela igreja está crescendo e saem depois para fundar outra igreja, levando o evangelho, seriamente comprometidos com o reino de Deus. Nesse sentido, todos nós, inclusive, temos essa missão apostólica. Na verdade, nós somos uma igreja apostólica. Por quê? O pastor é um apóstolo? Não, porque nós damos continuidade àquilo que já foi ensinado, aquele alicerce que foi colocado pelos apóstolos, então nós construímos a nossa fé em cima desse alicerce que já foi posto pelos apóstolos. Então nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja católica, porque afinal de contas nós somos a igreja de Cristo, somos uma igreja, eu não gosto de falar isso toda vez, né? Católica, universal, sempre vai dar ruim a palavra. Essa igreja, assim, em todo lugar, nós somos essa igreja, mas nós não somos romanos. Né? Nós não somos a igreja romana. Mas nós somos católicos e apostólicos, porque nós baseamos a nossa fé, nos estruturamos em cima do ensino dos apóstolos. O outro dom que Paulo apresenta aqui é o dom de profetas. Os profetas, então, eram esses porta-vozes de Deus. Eles recebiam a mensagem diretamente do Espírito Santo para o povo. Hoje, meus irmãos, com o cânon fechado, com a Bíblia fechada, nós cremos que esse dom de profecia, ele permanece por meio da pregação, ensinando aquilo que já está revelado, e não como uma nova revelação. Ninguém mais tem isso. John Stott diz que ninguém pode dizer, assim diz o Senhor. Ninguém mais pode reivindicar isso. Ninguém pode falar como se agora estivesse recebendo uma mensagem direta e nova da parte de Deus. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de se intitular profeta. Tem gente até que gosta de ir atrás de profeta aqui. Ah, vou no profeta não sei o quê, profeta não sei o quê. Ou ele é adivinhador, ou ele é sonhador, ele pode até ter uma intuição, Deus pode usar a pessoa. Não estou questionando isso, quem sou eu para dizer como é que Deus age? Mas profeta não existe mais. O dom profético hoje na igreja é o dom do ensino daquilo que já foi revelado. Ensinando, exortando aquilo que Deus já disse. Assim nós cremos. Evangelistas, para Calvino, os evangelistas também eram responsáveis pelo registro do evangelho, mas nós cremos que esse dom ainda continua nos dias de hoje por aquela pessoa que recebe um dom especial da pregação, de pregar para os perdidos, sabe? Aquela pessoa que às vezes está lá no meio da rua mesmo e pregando, sabe? Tem alguém ouvindo. Não estou dizendo que todos esses que sobem no meio da rua, na Rua Grande, ficam lá, Jesus está voltando, arrependa-se se você vai para o inferno. Quem já foi na Rua Grande sabe que tem essas pessoas, algumas vezes estão lá. Não estou dizendo exatamente que essa pessoa tem o dom de evangelismo, mas você vê aquela pessoa que tem uma capacidade especial dada por Deus para comunicar para os perdidos, para os que ainda não estão no corpo, para aqueles que ainda não se arrependeram. Eles receberam esse dom da parte de Deus. E pastores e mestres. Perceba que no próprio texto é muito claro da gente entender isso. Ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No texto original grego, esse "e" aí não é uma soma desses dois substantivos, pastores e mestres. Mas o texto original de Paulo está dizendo que pastores, mestres, é que formam esse dom. Pastores que têm e devem ter a capacidade de ensinar. Então, todo pastor tem que ser mestre. Tem um livro do John Stott chamado O Pastor Mestre, Mestre Pastor, um livro muito bom também, que trata um pouco dessa questão e chamando a atenção do pastor na importância da gente se preparar, de estudar, enfim. Então, pastores e mestres são apenas um dom. Todo pastor ele tem esse dom de ser um pastor e de ser um mestre. Mas nem todos os mestres são pastores. Você vê a pessoa que tem uma capacidade também do ensino, uma didática, uma capacidade de envolver no ensino, de explicar as coisas muito bem, mas às vezes não tem essa parte do cuidado, do trato ou da responsabilidade do pastor de alimentar e conduzir o rebanho. Então,
assim a gente olha para as Escrituras com esses dons e também com as outras listas que eu falei para vocês. Então aqui o que Paulo está falando é que existe esse que é responsável pelo alimento, pelo cuidado, pela vigilância, pela condução do rebanho e responsável pelo ensino também. Pastor não pode ser só aquele que ora, diz como é que está, manda uma mensagem para saber como é que você está. Ele tem que entender das Escrituras e ensinar as Escrituras. Então essa categoria de dons aqui está voltada para a liderança da igreja. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de responsabilidade. Não é de importância no sentido de que eu sou melhor diante dos olhos de Deus. É uma situação de organização que o próprio Deus designou. Funções específicas estabelecidas por Ele. Não é de importância. Agora, o que são chamados para pastores e mestres são mais importantes do que o resto do corpo. Não é isso. É uma função designada por Deus. Eles não estão nessa posição para serem alvos de honra, de privilégio, mas numa função de capacitadores. Eu sei que os pastores, muitos gostam da honra, do coisa. Eu não estou dizendo que ninguém gosta de ser lembrado, não é isso que eu estou dizendo. Eu me senti muito amado, por exemplo, como pastor dessa igreja nesse momento que a gente passou. Mas a nossa função de estar aqui não é para isso. Nossa função aqui é de capacitador da igreja, a gente vai entender isso nesse texto. Paulo vai falar aos Tessalonicenses que eles são responsáveis pelo trabalho. Eles são honrados por trabalhar. E não é porque eles estão numa posição de destaque. O pastor foi chamado, foi para trabalhar, foi para ralar. Aquele que quer ser rico, aquele que quer prosperar financeiramente, deve procurar uma outra função. Não esta. Não estou falando que o pastor não deve ter salário, não é isso. O que eu estou dizendo é que esse papel designado pelo próprio Cristo não é para honras, não é para privilégios, não é para enriquecimento, mas para a capacitação do povo de Deus. O ofício do pastor não é uma invenção dos homens, mas o próprio Deus estabeleceu. O Senhor instituiu uma pessoa com o propósito de guiar e alimentar outras pessoas. Então, daqui para frente, nós vamos tratar apenas de pastores e mestres no resto do texto, que são esses dons que nós cremos que ainda permanecem nesse período pós-bíblico. A função dele é servir a comunidade de discípulos, como a gente vai ver no versículo 12. Olha só, versículo 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os pastores foram chamados pelo próprio Jesus para preparar os santos. É isso que Paulo está nos dizendo. A palavra aqui na NVI, trazida como preparar, é uma palavra lá no grego que Paulo pega emprestado de um contexto militar. É tipo pegar uma pessoa, um soldado, e ensiná-lo a manusear as armas. É estar pronto para uma guerra, para uma batalha, é ter a habilidade de um soldado, de um militar. Então Paulo está dizendo que essa função, então, dos pastores e dos mestres, lembre-se que eu vou me atentar a isso, porque é o que hoje a gente crê que ainda continua, tem o fim de preparar os santos, de treinar, de disciplinar. Para que finalidade? Para a obra do ministério. Os pastores são chamados para o treinamento, para a disciplina, para o preparo dos santos, ou seja, de todos aqueles que compõem esse corpo, daqueles que foram separados por Deus, sabemos que santo é isso, para a obra do ministério. Pastores, mestres não são chamados para outra finalidade, senão preparar os santos para o ministério. Pastores não são chamados para fazer as pessoas prosperarem nessa vida. Pastores não são chamados para desenvolver dentro do coração das pessoas e da mente uma mentalidade para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Pastores não são chamados para que as pessoas descubram uma paz interior e consigam desenvolver o seu potencial aqui nessa vida. Não, pastores são chamados para preparar as pessoas para a obra do ministério. Você quer prosperar nessa vida? Acorda cedo, vai trabalhar. É isso que é para prosperar.
abre um negócio, vai estudar, vai fazer um curso, vai tentar passar no concurso. É outro caminho, não é esse aqui. Essa função de pastor, segundo a palavra de Deus, é para que as pessoas, os santos, os discípulos de Cristo, sejam preparados para a obra do ministério. Ou seja, para o serviço. Isso quer dizer, meus irmãos, o exercício dos dons. A função de um líder numa igreja não é outra, senão ensinar cada um a desenvolver o dom que Deus deu. Que Cristo repartiu gratuitamente para cada um. Lembra o versículo 7? E agora a função é desenvolvam. Trabalhem nisso. Exercitem os seus dons. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Logo, nós podemos concluir, meus irmãos, que todo pastor que foge desse propósito, ele está fugindo da sua função. O pastor pode ser o mais legal. Rapaz, olha, o pastor, pense num pastor gente boa. Pense num pastor, às vezes ele até prega a Bíblia, mas olha, mas ele é tão maravilhoso, ele é amoroso, ele é acolhedor, ele é gente boa, ele é trabalhador. Se não prepara os santos para o ministério, ele está fugindo da função dele. Não importa o quão envolvente, o quão legal, o quão engraçado, o quão gente boa, o quão eloquente ele é, o quanto você sai bem do culto cheio, que eu vou vencer e conquistar tudo essa semana. Se ele não prepara os santos para a obra do ministério, ele fugiu da função dele. Não foi para isso que Deus o chamou. Eu não estou dizendo que é para todo mundo sair daqui derrotado. A gente sai às vezes, né? Porque o evangelho vem uma lapada na gente e a gente sai às vezes para baixo, mas para levantar. É só uma reflexão. Mas não no sentido de matar ninguém. Ele não pode fugir disso, foi para isso que o Senhor o designou. Para que os membros, os santos, os discípulos de Cristo sejam envolvidos na obra do ministério e o corpo seja edificado. Agora faça uma leitura contrária disso aí. Se o pastor não prepara os santos para a obra do ministério, o corpo de Cristo está doente. Não é edificado. O corpo não pode ser edificado se cada membro não exerce a sua função, não está ali envolvido na obra do ministério. E se o responsável pela condução desse rebanho não os ensina, não os prepara para isso. E aí, isso reflete em todo o corpo. E quando que isso deve acontecer? Quando que os santos devem ser preparados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado? Até que todos alcancemos a unidade da fé. O que Paulo nos apresenta aqui é unidade e crescimento. Quando os pastores instruem a igreja, prepara cada discípulo para trabalhar na edificação da igreja, o que temos como resultado, como consequência, é maturidade, é crescimento e unidade. Deus estabelece homens para conduzir o rebanho, promover a unidade e o crescimento. E a unidade da fé é algo vital para a igreja. Sem unidade na fé, a igreja não pode crescer. Uma igreja deve ser confessional. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos compartilhar da mesma fé. Não pode haver divisão de fé entre nós. Nós não podemos caminhar cada um para o lado do jeito que quer. A gente não pode estar aqui porque a gente se sente bem, porque a gente gosta de alguma maneira, mas nós divergimos naquilo que nós cremos. A unidade da fé é importante. Por isso que nós temos um curso de primeiros passos para todos aqueles que queiram chegar. Pode ser pastor, tem um pastor lá no recanto. Pode ser presbítero, pode ser mestre, pode ser o rei da não sei da onde, pode ser quem for, vai passar pelo curso de primeiros passos. Sabe por quê? Precisamos alinhar aquilo que nós cremos. Senão a igreja não cresce. Nós não estamos preocupados com quantidade de pessoas, estamos preocupados com discípulos de Cristo. Esse é nosso objetivo como igreja do Senhor, formar discípulos de Cristo.
Porque aqueles que não andam na unidade da fé têm aquela mentalidade consumidora, cliente, é o cara que vem para reclamar e para ser satisfeito em si mesmo. Ele não tem uma preocupação de se tornar parecido com Cristo. Ele não quer isso, ele está pouco se lixando. Ele quer só ser satisfeito. Mas nós precisamos olhar para aquilo que nós cremos e alinharmos aquilo que nós cremos, porque só assim nós iremos desenvolver unidade e crescimento. E veja que isso é responsabilidade de todos os santos, porque todos os santos são capacitados para a obra do ministério, edificam o corpo e alcançam a unidade da fé. Isso não é uma responsabilidade do pastor apenas. É uma responsabilidade de todo o corpo. Devemos nos esforçar para nós caminharmos na mesma confissão de fé. Às vezes, meus irmãos, a gente foca mais do que nos diferencia do que naquilo que nos une. E a igreja não cresce por isso. A gente está mais preocupado se a música é animada demais ou se ela é lenta demais. Se tem guitarra, não tem, né? Então quem não gosta de guitarra já está satisfeito. Se tem bateria, tem uns que não estão torcendo por bateria, mas vai ter baterista aí. Estou sabendo, recebi uma informação aqui da produção que está chegando um baterista. Se tem não sei o quê, sabe? Olhando para as coisas mínimas secundárias. Se as crianças saem agora no começo do culto, que elas vão ter um culto para elas, não, oferecendo um culto que elas vão oferecer para Deus, ou se elas têm que ficar mais um pouco, sair na hora da palavra, ou se elas têm que ficar aqui na hora da palavra. Ah, se tem que ter aviso no final do culto, se não tem que ter aviso no final do culto. Para com isso, que bobagem! Nós precisamos andar na unidade da fé. Eu não estou falando de coisas que vão ferir as Escrituras, o princípio do culto. Isso aí a gente tem que discutir. Não, pastor, isso aí não é legal. A Bíblia condena isso, a gente tem que tirar. Não estou falando disso. Estou falando de coisas mínimas que não vão interferir no que a palavra está nos ensinando para fazermos. Precisamos desenvolver uma unidade naquilo que nós cremos e deixar as coisas secundárias para depois. Nossa união também, meus irmãos, não pode ser porque nós gostamos das mesmas coisas, porque nós somos amigos, porque a gente tem coisas em comum. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta que o Mark Dever faz no livro Comunidade Cativante. Ele faz uma pergunta assim: pastor, se Cristo sair da sua igreja, as pessoas continuam unidas como elas são? Se a resposta for sim, elas não estão lá por causa de Cristo. Meus irmãos, todo pastor quer que a igreja ande em unidade, mas tem que ser em unidade de fé. Porque senão a nossa convivência ela vai ser superficial e baseada em coisas que não são as mais importantes. Você só está aqui comigo, eu estou aqui com você, porque nós cremos nas mesmas coisas. Eu tenho um exemplo muito claro de como a igreja é diferente. Eu sempre falo, como eu conheci Maria Fernanda. Eu nunca tinha visto Maria em lugar nenhum nessa São Luís inteira. A gente não tinha um amigo em comum, não tinha ninguém que eu conhecia que ela conhecia, nunca. Ela viveu uma vida completamente diferente. Eu, uma vida completamente diferente, realidade social diferente, a gente nunca iria se encontrar, a gente não estudou as mesmas coisas, não frequentou os mesmos lugares, não tinha os mesmos amigos, a gente só se conheceu no lugar onde todo mundo deve ser igual, na igreja, porque lá eu não sabia quem era ela, de onde ela vinha, quem era o pai, quem era a mãe, qual era o signo dela. Não me importava, porque lá nós éramos discípulos de Cristo, na igreja todos devem ser igual, aquele que é estudado, que é letrado, que é PhD, ele tem que se relacionar com aquele que não tem instrução, aquele que é simples no seu ensino, no seu conhecimento, na sua educação, porque lá são discípulos de Cristo. Essa afinidade pode existir lá fora. Lá nós temos os amigos, os jornalistas, apesar dessa igreja estar cheia de jornalistas, né, coitada da igreja. Um monte de jornalista, a gente poderia se encontrar em outro lugar, mas nós estamos aqui porque Cristo nos uniu. A igreja, não pode ter uma igreja dos jornalistas, a igreja dos médicos, a igreja dos não sei o quê, a igreja dos diaristas, a igreja dos professores. Se fosse do jornalista, a igreja não ia ter nem condição de pagar as contas de luz, coitada. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, que o que nos une é a unidade da fé. Nós não podemos ser amigos, irmãos, porque a gente tem afinidade. Isso pode acontecer, eu não estou dizendo que é pecado, que é ruim, é ótimo. Mas talvez a gente nem goste das mesmas coisas. Ontem a irmã falou que cozinhava bem, não sei o que, quer fazer uma galinha caipira. Eu disse, não me convida, eu não gosto de galinha caipira. Então a gente não gosta, não come a mesma coisa, mas ela disse assim, eu vou fazer uma coisa para você, pastor, para você comer. Eu digo logo, então vocês também que me convidaram para almoçar, não me chamem para comer galinha caipira, que eu não gosto. Mas as coisas mineiras, eu gosto, não, irmão? Coisa de Minas é bom demais. Está entendendo? A gente não gosta de muitas coisas iguais. A gente não tem muita afinidade lá fora, talvez. O que nos une? A fé em Cristo Jesus. É assim que a igreja precisa caminhar. Meus irmãos, se Jesus sair daqui um dia, a gente não tem condição de conviver. A gente não vai se suportar.
Eu espero que seja assim, porque o que faz a gente suportar uns aos outros é o amor a Cristo, que é derramado sobre nós e nos faz amar uns aos outros. Unidade em fé. Nossa unidade deve estar baseada naquilo que nós cremos. E vamos seguir isso até que alcancemos a unidade da fé. E Paulo ainda acrescenta, do conhecimento do Filho de Deus. Isso não é um privilégio para alguns. Isso é para todos os discípulos. Todos os que são chamados, todos os que são parte dessa comunidade de discípulos, precisa alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, coisas a respeito dele, sobre quem ele é e o que ele fez. Precisamos caminhar para alcançar a unidade da fé e esse conhecimento de Cristo Jesus. O desejo de Deus para nós, para essa comunidade, é que todos alcancem isso. Veja que não é uma posição para privilegiados, mas é para que todos alcancemos. Se a gente olha um irmão mais fraco, com dificuldade de entender, de crescer na fé, nosso objetivo é abraçar esse irmão e instruí-lo. Claro que nem todos vão ter um nível de conhecimento grande, como a gente viu, existem dons. A gente percebe alguns irmãos, por exemplo, aqui na igreja, os que ensinam, por exemplo, nos primeiros passos, eles têm uma capacidade de compreensão e de transmissão que é dom de Deus na vida deles. Por isso que eu nem dou aula, que eu nem compito com eles. Competo, não compito, porque eles são melhores, eles que dão a aula. Até falei para as meninas na aula de batismo, olha, desculpa aí porque a aula do batismo quem dá sou eu, porque os bons mestres dão as outras aulas. Você vê essa habilidade que é dada por Deus para eles. Então, esses alcançam, talvez um nível de conhecimento maior, mas como igreja, todos precisam alcançar a unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus. Todos. A gente tem que estar atento e observar aqueles que ainda estão fracos, aqueles que ainda estão superficialmente caminhando, para ajudá-los a crescer na unidade da fé e do conhecimento. Esse é o desejo de Deus para nós como comunidade. E eu preciso falar algo muito sério aqui, meus irmãos. Se você é alguém que não tem compromisso com o estudo da palavra, não lê a palavra, não ouve, não se interessa, você atrapalha o crescimento da comunidade. Me desculpa, mas se você não tem amor pela palavra de Deus, eu não estou falando de dificuldade de ler, que às vezes a gente tem mesmo, não estou dizendo um dia que você deixa de ler, eu quero dizer se você não tem interesse pelas coisas de Deus, não quer mesmo nem ouvir, não quer estudar, não quer ler, você atrapalha o crescimento, você atrapalha a unidade. Mas isso eu não estou te falando para você sair daqui triste e agora eu vou sair daqui que eu estou atrapalhando. Não, é para que você mude essa realidade e se junte àqueles que buscam esse crescimento. Qual é a sua fraqueza? Você não gosta de ler? Brasileiro é assim, brasileiro não gosta de ler. Por isso que o povo faz o que faz, por isso que decide o que decide, porque não tem instrução. A gente sabe no nosso estado a realidade é muito triste de analfabetismo. Tem um documentário, O Poder de Deus, é isso? Está no YouTube. Que é do sertão, vocês já viram? Sensacional, os caras não sabem ler, mas lê a Bíblia. Isso é sobrenatural, meus irmãos. Tem a fé maior do que nós, tudinho aqui junto, para somar nossa fé, a deles é maior. Não tem instrução nenhuma, vive no sertão. Procura no YouTube, é de graça. Sensacional esse comentário. Voltemos. Mas para a gente compreender que a gente precisa desenvolver, e se a gente não tem esse interesse, a gente atrapalha a igreja de crescer. Então eu saio... Não, então eu me junto com aqueles que têm mais facilidade, para que eu também cresça, porque Deus quer que todos cresçam e cheguemos à maturidade. Não era para ter sido feito todinho, gente. E cheguemos à maturidade. Lembra que eu falei no começo que nós só vamos tirar essa mente consumista de cliente para ter uma mente de discípulo de Cristo, se nós tivermos maturidade espiritual, é aí que nós chegamos. O pastor instrui, prepara a igreja, lembra a situação militar lá da palavra, capacitando ele a manusear bem aquela arma. A igreja, então, trabalha na obra do ministério, o corpo é edificado e todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento e chegamos à maturidade. Não a maturidade espiritual, se o pastor não faz o papel dele de capacitar os santos,
Se os santos não fazem o papel dele de se dedicar à obra do ministério, de edificar o corpo de Cristo, assim não vai ter unidade de fé, assim não vai ter conhecimento do Filho de Deus, assim vai ser todo mundo imaturo. E a gente pode caminhar assim, fingindo que está tudo bem, e vamos seguir. A hora Jesus vai voltar, vai buscar a gente, talvez, uns vão ficar, os que ficarem, tchau, faça bom proveito. Mas, se a gente exerce a nossa função, nós alcançamos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa maturidade apontada por Deus. É Ele que quer que a gente chegue assim. É comermos alimento sólido, como diz o autor de Hebreus do capítulo 4. Essa maturidade nos leva a atingir a medida da plenitude de Cristo, ou seja, o conhecimento que nós recebemos nos levará a uma maturidade e deve nos levar a vivermos conforme a imagem de Cristo. Deus quer que todos os discípulos de Cristo se pareçam com seu Filho. Mas nós sabemos que enquanto estivermos aqui, isso vai ser uma caminhada. Nós nunca atingiremos a perfeição da imagem de Cristo, mas nós iremos caminhar. Nós iremos ter Cristo como nosso alvo, como nosso norte, como nosso exemplo. Eu não falo só das questões de moralidade, mas em tudo. Esse é o desejo de Deus para a comunidade, sermos como Jesus. Como homem, Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Aqui nós chegamos na importância de tudo isso que o apóstolo tem ensinado. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A palavra utilizada por Paulo aqui, traduzida por criança, tem o sentido de alguém que não desenvolveu, não tem a ver com idade, alguém que não cresceu. Possivelmente aqui a ideia de um crente há décadas. A pessoa está uma vida numa igreja, mas não desenvolveu a fé. Talvez você olhe até para a sua vida mesmo e faça um cálculo assim, eu já tenho tanto tempo de convertido, mas parece que eu estacionei. Ou você conhece alguém numa situação como essa. Paulo diz que tudo isso que ele está tratando até agora, o propósito é que não sejamos mais como criança. Não sejamos mais como meninos na fé. É claro que nenhum discípulo é uma obra acabada. Nenhum. Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Mas também é verdade que Deus quer que essa comunidade se desenvolva. Cada discípulo, cada um de nós e a comunidade como um todo. E por que não podemos ser como criança? Porque criança é facilmente enganada. Porque criança facilmente se distrai. Eu olho para a Catarina, tem 7 meses, mas eu tenho uma suspeita de que ela está fazendo 1 ano já. Ela já estava guardada naquela maternidade. E a gente está naquele processo de introdução alimentar. Meu Deus, é uma coisa difícil demais. A gente criou uma expectativa que aquela menina ia abrir a boca e ia comer tudo, mas não come. Cospe, detesta a textura. Ela é enjoada igual alguém, eu mesmo, para textura de coisa. E eu vejo que às vezes ela está ali focada na comida, pega uma fruta ela come todas. Aí ela vai com aquela fruta ou com aquela juçara. Mas se alguém fizer uma zoada perto, acabou a refeição. Distrai fácil. Tem lá uma ruma de brinquedos. A tia dela compra, o povo leva brinquedo para ela e está lá um monte de brinquedo. Aí eu comprei um equipamento, tem uma caixa desse tamanho, e ela só quer brincar com aquela caixa. Por que choras, Fisher-Price? Por que choras? Porque aquela caixa que é para o lixo virou brinquedo de Catarina. Ela nem sabe que aquilo não é brinquedo. Criança é assim. Né? Vocês que têm filho mais velho, tem lá um brinquedo novão e tal, cheio de coisa. Chegou um brinquedo novo, esqueceu, acabou. Às vezes uma amizade, uma coisa assim, vai se distraindo, vai sendo levado, alguém pode enganar. Às vezes quando ela está chorando, só faço assim com o dedo e levanta, ela fica olhando, ela se distrai. Criança! O que Paulo está dizendo? Nós não podemos ser assim.
Criança se distrai com tudo, é enganado facilmente, dá um pirulito para ele e acabou o choro. Isso não é um comportamento para os discípulos de Jesus, para os discípulos de Cristo. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos agir como criança. Criança é enganada, criança é imatura, criança é irresponsável, inconsequente, não sabe o perigo das coisas. Eu falo sempre para ela, eu digo assim, o rio do perigo, né, Catarina? Ela vai na beira das coisas, não sabe que se ela cair dali, ela vai se machucar. Não tem essa noção. Dentro da comunidade de discípulos, meus irmãos, esse não pode ser o nosso comportamento. Às vezes nós olhamos para a igreja, pessoas com dificuldade de se relacionar, só olha o defeito de todo mundo, não consegue compartilhar, não consegue servir. E pior, crê em qualquer coisa. Gosta de vir aqui, participa, é membro daqui, mas adora aqueles outros pastores que abaixa a luz, senta num banquinho, tem até um óculos parecido com o meu. Tá bom, ele pode até te motivar, só não é pregação do evangelho aqui, só não vem me dizer que é pregação do evangelho. Pode ser qualquer coisa, não é pecado tu assistir ele não. Só não manda eu trazer ele para cá para a Universidade da Base, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí, adora. Esses dias uma pessoa perguntando sobre os horários do culto no Instagram. Perguntando. Aí eu fui ver o que era. Cristã capricorniana. Não é cristã. Ou não é capricorniana. Alguma coisa. Tem que escolher se ela é capricorniana ou se ela é cristã. Menino na fé é levado por qualquer coisa. Tem crente que vê horóscopo. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Tem crente que quer ler a Bíblia assim, ó. Senhor, fala comigo nessa manhã. Pá. Aí pega lá a passagem do ladrão na cruz. Hoje estará comigo no paraíso. Vai ficar doido. Não, meus irmãos, maturidade para não sermos enganados, porque daqui a pouco vai ter uma nova fórmula de fazer igreja, vocês estão por fora. Já vai mudar tudo. Esses dias eu estava vendo o pastor Wilson Porte publicando uma nova, não é uma confissão de fé, mas é um dos documentos da Igreja Batista Brasileira, aceitando uma série de coisas que eles condenaram a vida toda. E ele, Batista, não estou falando porque eu estou criticando a Igreja Batista, ele é o Batista que estava falando. Que vários pastores, os sérios, porque em todo lugar tem gente séria e tem gente vagabunda. Não estou falando da instituição. Mas tudo está tentando. Teve gente oferecendo modelo para a gente. No começo da Bate, a gente queria que a gente fosse franquia de não sei o que lá. Sabe? É assim que funciona hoje. Meus irmãos, voltemos às Escrituras, à palavra de Deus, para que não sejamos enganados para lá e para cá. Para lá e para cá. Qualquer venda de doutrina. G12, vamos lá, todo mundo. Não, agora é M não sei o quê. Agora é multiplica, agora é divide-se, agora é raiz quadrada. Tudo. Todo dia uma novidade. Crianças na fé. Pastor que não instruiu, discípulo que não exerceu o seu dom, igreja que não foi edificada, menino na fé, chorão, reclamão. Esses não somos nós, ou não devemos ser assim. O discípulo de Cristo deve continuar exercendo seus dons para alcançar a maturidade, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Para com meninice e não me manda no Instagram besteira. Eu não vou ler mais não vou ver. Pastor, o que tu acha disso? E nem pergunta mais se tatuagem é pecado, se beber é pecado. Pelo amor de Deus, gente. Cresce na fé. Para com essas doutrinas de menino. Para de ser envolvido por qualquer bobagem. Volta para a palavra de Deus e cresça, amadureça, exerça o seu dom. Eu quero falar para você algo maravilhoso. Quer sair cheio, feliz daqui? Deus te deu um dom. Que maravilha. Deus te deu um presente, te salvou e ainda te deu um dom. Exerça, seja útil para que você contribua para o crescimento e amadurecimento do corpo de Cristo. É assim, meus irmãos, que precisamos caminhar. E a conclusão diante de tudo isso, Paulo traz nos versículos 15 e 16. Antes, ou seja, não seja como meninos na fé, que vai com qualquer vento de doutrina, com esses homens espertos que lançam as novidades do momento. Não sejam assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, olha só que importante, que cada parte realiza a sua função. Não precisa nem de exegese isso aqui, não precisa saber grego, não precisa nem pegar um comentário. Está claro aqui. Não é daquela maneira.
como meninos na fé, versículo 14. Mas é seguindo na verdade e no amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Dele, todo o corpo, toda essa comunidade de discípulos, ajustados, unidos, pelo auxílio de todas as juntas. Paulo, mais uma vez, faz essa analogia do corpo, dizendo que todos precisam se auxiliar. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Olhe para a sua comunidade local. Você que é daqui, você que é de outra igreja, está nos visitando. Talvez olhe lá e diga assim, poxa, minha igreja não está crescendo. Poxa, a Base Renascença não está crescendo. Eu não estou falando crescendo de número, não. Não está crescendo, não está desenvolvendo. Aí olhe bem aqui. Cresce à medida que cada parte realiza a sua função. Aí olhe para você mesmo e veja assim, será que eu estou fazendo a minha função? Será que eu estou exercendo o dom que Deus me deu? Ou eu sou um consumidor, um cliente da minha igreja? Vou lá até pago, né? Chamo até de dízimo. Pago, pá, quer para eu ser membro, pá. Então eu quero as coisas funcionando do jeito que eu quero. Analise e veja se essa falta de crescimento não é porque você não está exercendo aquilo que Deus te deu para você fazer. Aquele dom que Ele te deu. Não devemos mais ser como crianças. Devemos seguir em verdade, em amor, na medida que cada um realiza a sua função. O que temos aqui é cada discípulo exercendo o seu papel na comunidade, para que a própria comunidade seja edificada. É por isso que a mentalidade do consumidor não pode ser estabelecida na igreja. Consumidores não são discípulos. Consumidores não ajudam no crescimento. Consumidores dividem. Consumidores criticam. Consumidores reclamam. São como crianças choronas, meninos espirituais. Então o que nós temos que fazer é receber a instrução da palavra de Deus, nos capacitarmos e exercermos o nosso dom, servindo um ao outro em amor. Alguém pode dizer assim, eu tenho um dom e lá fora eu exerço maravilhosamente bem. Paulo está falando de uma realidade de igreja local. Primeiro, você precisa exercer nessa obra que você está inserido, onde você está inserido. Lá fora também exercemos os nossos dons. Mas o que você faz para a edificação do corpo de Cristo? O que você faz para glorificar a Deus aqui dentro? Tem gente que fala assim, eu faço isso. Eu não contribuo, mas eu faço ação social. Mas tu usa o ar-condicionado que alguém paga essa conta para ti. Eu não faço nenhum ministério, não participo de nada. Mas alguém tem que tocar, alguém chega cedo para arrumar a igreja, teve uma irmã que fez um café, alguém que limpou os banheiros, alguém que abriu a porta. Se todo mundo é consumidor, eu postei esses dias, se todo mundo é consumidor, ninguém vai abrir a porta. Vai ficar os consumidores todos lá na porta. Se todo mundo é consumidor, ninguém vai ligar o ar-condicionado, ninguém vai ligar o som, ninguém vai afinar os instrumentos. Eu estou falando de coisas práticas assim do dia a dia, só para a gente compreender. Não estou falando que o reino de Deus é ar-condicionado, luz e porta. Mas aqui é o lugar que nós nos reunimos para falar dele, para nos edificarmos mutuamente. Então, nós temos que receber essa instrução, exercer os nossos dons. E talvez você se pergunte, como é que isso acontece? É muito lindo na teoria. Recebo a instrução, sou capacitado, exercito os meus dons, edifico a igreja, muito bonito. Mas na prática, como é que os pastores equipam os discípulos para que eles façam seu serviço e assim edifiquem a igreja? Muitos acham, meus irmãos, que o que falta na igreja... Deixa eu beber uma água. É discipulado. Pastor, sabe por que o povo está assim? Está faltando discipulado. Pastor, sabe por que fulano age daquela maneira? Tem que ser discipulado. Pastor, sabe por que isso acontece aqui? Está faltando discipulado. E eu pergunto para vocês, o que é que eu faço aqui a cada domingo expondo a palavra de Deus? Se não formar discípulos. Se não discipulado. Esqueçam da cabeça de vocês, eliminem de uma vez por todas esse negócio de discipulado de 1 a 1. Esse modelo não é o modelo da Bíblia. Eu não estou dizendo que você não pode sentar com alguém e instruir. O que eu quero dizer é que, biblicamente, não tem esse modelo de 1 a 1, discípulo sentado aqui conversando. Jesus reunia a multidão, reunia seus discípulos e instruía, pregando a palavra de Deus.
O que é que Diego faz aqui? O que é que Vitor faz aqui? O que é que Glaucio faz lá no PB? O que é que Vitor faz lá no PB? Se não discipular cada um daqueles que estão interessados em aprender da palavra de Deus. Não, mas a gente tem que ter um livro de discipulado. Todo dia tal tem discipulado. Isso aí foi inventado pelos aqueles movimentos para-eclesiásticos, anos 70, 80. A igreja não fazia nada, e vieram esses movimentos, aí estabeleceram vários modelos de trabalhar. Trabalha assim, trabalha assado. Aí todo mundo agora acha que aquilo é modelo de discipulado. Então, durante 2000 anos, a igreja fez tudo errado. Mas agora um iluminado do céu mostrou-se um modelo de discipulado. Mais do que isso, o que cada um de nós faz quando sai daqui com a informação que recebeu. Essa é a chave do discipulado. Eu garanto para vocês aqui, não por mim, mas por cada um dos irmãos que sobe aqui para pregar a palavra de Deus, há uma preocupação de sermos o mais bíblico possível. Apesar das besteiras que às vezes eu falo, porque o homem ainda está aqui, o pecador ainda continua aqui, agindo fortemente nessa pessoa. Mas nossa preocupação, cada um dos irmãos, eu garanto para vocês, os que vocês ouvem pregando aqui, tem uma preocupação de ser bíblico. O que vai fazer diferença é o que a gente faz quando a gente sai por essa porta. Aqui, eu tenho a alegria de dizer que vocês têm recebido o alimento bom, sólido. Mas quem quer ficar criancinha todo o tempo, Catarina, que não quer mastigar, só que fica mamando 6 meses, vai ficar tomando leite, mas uma hora o leite não vai servir mais. Não vai ter mais nutriente suficiente. Meus queridos, cada vez que nos reunimos diante da palavra de Deus, nós somos discipulados. No PB, no culto público, nos cursos de primeiros passos, no aconselhamento e no nosso dia a dia. Assim, temos sido discipulados. A pergunta é, o que nós, discípulos, temos feito com a instrução que nós temos recebido? Pregou bem, pregou mal, gritou muito. É isso que a gente tem feito com o que a gente recebe? E eu quero encerrar com algumas provocações para vocês. Você tem edificado o corpo de Cristo com os dons que Ele te deu? Qual nível de comprometimento você tem com a comunidade que Deus te inseriu? Você está comprometido? Vocês que são daqui, os irmãos que estão nos visitando de outras igrejas, nas suas igrejas. Qual o nível de comprometimento que você tem com a sua comunidade? Eu não estou falando de estar lá todo domingo, não estou falando disso. Mas dificilmente alguém que tem um compromisso não tem alegria de estar. Terceiro e último, se as suas respostas para essas provocações foram negativas, a palavra de Deus faz um convite para você nessa manhã. Para de ser criança espiritual. Para de atrapalhar o crescimento da igreja. Para de ser um empecilho para o corpo. Não vá embora. Junte-se a quem de fato quer crescer e cresça junto. Junte-se à comunidade e desenvolva os seus dons, praticando os seus dons a serviço da comunidade, porque o crescimento e o desenvolvimento espiritual também é para você. Glória a Deus por isso. Ele não escolheu alguns para crescer. Isso aqui vai crescer. Fernando, vai crescer. Vitor não vai crescer. Não, eu não quis dizer na estatura. Estou falando espiritualmente. Foi mal. Nem quis fazer piada, eu te perdoo, meu irmão. Em nome de Jesus. Esse aqui quer crescer muito. Esse aqui, não vou nem falar mais não, acabou a piada. Nem era piada. Não quer crescer muito. Eu quero dizer para você, se você é discípulo, Deus quer que você cresça. Deus quer o seu desenvolvimento. Deus quer que você atinja a maturidade da plenitude, da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você tem dificuldade para isso? Se junte com aquele irmão que já está mais avançado, aquele que já está mais forte na fé. Vá para um PB, meu irmão. Você sabe que nós não temos essa preocupação, mas é importante. Eu recebo os testemunhos dos irmãos, o Glaucio, o Vitor me falam, olha, isso aconteceu hoje, olha, o irmão deu esse testemunho. Que bacana os irmãos crescendo. Essa semana um irmão me ligou e disse assim, olha, eu quero somar e quero abrir minha casa para receber a palavra de Deus, para instruir pessoas. Maravilha, meus irmãos, é assim que a gente faz. Observe o fraco na fé, cole nele, ajude. Vamos crescer como igreja, vamos crescer como comunidade de discípulos. Esqueça a mentalidade consumidora. Esqueça. Vai exigir seus direitos de consumidor lá fora, com o comércio, com a loja, para o lugar que vocês forem. Lá vocês podem brigar, exigir isso e aquilo. Aqui nós só podemos nos render diante da palavra de Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Transforma o meu coração, transforma a minha mente, para ter uma mente e um coração
de um discípulo teu. Amém?